Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Reis, no capítulo 9, no versículo 1. Aqui nós vamos ver Jeú, ele é ungido rei de Israel, né? Porque Eliseu mandou ele ir, mandou o servo, né, dele ir lá ungir Jeú, né? Então nós vamos ver aqui essa trajetória, né, acontecendo dessa unção, né? Nós sabemos, já havia falado aqui em outros vídeos, né, que eles eram um homem de Deus, ao qual Deus se revelava o coração dele, falava tudo quanto os inimigos estavam ali planejando, arquitetando, né, para vir contra ele. Então, o Senhor se revelava a ele e ele falava para o rei dos israelitas, né? Então, toda vez, né, só estou dando uma relembrada aqui, toda vez que os adversários tentavam atacar o povo de Deus, ele ia lá e falava para o servo de Deus: vigiar e ficar atento, porque o adversário está querendo vir ao encontro de vocês. Então, os adversários achavam que tinha alguém filtrado no meio deles, que estavam lá passando todo o corrido, porque os planos deles não conseguiam dar certo. E dessa forma eles ficavam furiosos. Então eles fizeram uma reunião e falaram assim: olha só, vamos ver o que está acontecendo, vamos descobrir, vamos fazer um levantamento aqui para ver quem que está sendo desleal aqui no nosso meio. Aí outros diziam: não, rei, não tem ninguém não. O que eu fico sabendo é que tem um profeta chamado Eliseu, que tudo quanto Deus fala com ele, né, revela para ele, tudo que nós estamos planejando, fazendo. Até o que o Senhor fala no seu aposento, Deus revela para ele. Com isso, ele vai advertir lá o homem de Deus lá. E ele falou: imediatamente, vamos capturar ele. Vamos capturar ele. Então foram ao encontro de Eliseu para pegar ele. Ele e as tropas, de manhã cedo, né? O Eliseu dormindo, acordou, o servo dele lá, né? Quando o servo dele acordou e se deparou com um monte de soldados ao redor da casa dele, falou: Senhor, meu Senhor, o Senhor não sabe o que está acontecendo. Os nossos adversários estão aqui. Ele não temas. E foi orar ao Senhor, né? Mas aí, você vê que como eles eram um homem de Deus, né? As palavras dele tinham peso, porque ele, um homem, qual tinha um coração sensível à voz de Deus, Deus se revelava ao coração dele. E aqui Deus tocou no coração de Eliseu para ungir um novo rei, né? Pois o povo de Deus não podia estar sobre uma liderança que não temia o Senhor, né? Tinha que estar em uma liderança que estava sob a obediência de Deus e que ajudaria o povo, conduzir o povo à vitória, e a mão de Deus estaria ali guardando, protegendo eles. Então, tocado pelo Senhor, Eliseu, né? Nós vamos ler aqui para não ficar somente nas minhas palavras, no versículo 1 do capítulo 9, vem dizendo assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo dos profetas e disse: prepare-se para viajar. Então, Eliseu, ele deu uma missão para um membro do grupo dos profetas, falou assim: olha só, você vai ter que viajar, você tem uma missão, né? Você vai viajar, mas ele está instruindo, você vai levar vasilha e óleo, né? Vá a Ramote, Gileade, e vai procurar Jeú, filho de Josafá, filho de Nise, chamam numa sala à parte, longe de seus companheiros. Então, Eliseu estava instruindo aqui, né, um do grupo dos membros dos profetas, orientou tudo conforme ele tinha que fazer. Ó, você vai lá, você vai levar com vocês vasilha, óleo, você vai lá e vai ungir a Jeú, filho de Josafá. Mas só que você vai ter uma reunião com ele primeiro, né? Separadamente. Então foi tudo detalhado conforme ele tinha que fazer, né? Ele tem que ser longe dos companheiros dele. Lá você vai derramar essa unção sobre o alto da cabeça dele e vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor: eu ungi rei de Israel.
Ou seja, você está indo com a unção que está sobre a minha vida para chegar lá, ungir ele e assim a unção de rei vai permanecer na vida dele. Ou seja, você vai me representar lá e a unção e a bênção de Deus vai estar sobre esse homem, né? E você ainda vai declarar com os seus lábios, né? Eu ungi rei de Israel, ou seja, vai falar, você é a escolha de Deus, eu te ungi para essa missão, para cuidar do meu povo, né? Depois abre a porta e sai correndo. Olha o mistério, depois abre a porta e sai correndo, né? Creio eu que esse abre a porta e sai correndo para não dar explicação, né? Os companheiros ficar perguntando ele, porque depois os companheiros vieram todos perguntar o que estava acontecendo, o que ele, o profeta lá estava dizendo com ele, né? Então vamos ler para que possamos entender. E o jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Remote Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Obrigada, filha. Olha, gente, eu fiz com a mamãe. Essa chupetinha, né? Deus abençoe. Vai depois a mamãe vir, tá? Mais. Daqui a pouco a mamãe vê mais. O que aconteceu? Então, quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tem uma mensagem. Quando ele chegou lá, ele falou assim, comandante, eu tenho um recado para falar com vocês, com você, né, da parte do Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. E Jeú se levantou e entrou na casa. Então, ele foi lá dar o recado da parte do Senhor e foi separadamente. Então, o profeta ele fez conforme o Senhor ordenou. Foi separado sem que ninguém estivesse ali presente nessa parte ali dessa unção. E esse jovem falou assim, olha, esse jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, povo do Senhor. Aí em seguida ele falou assim, ó, destrua a família de Acabe, seu senhor. Deste modo vingarei o assassinato dos meus profetas, de todo o servo do Senhor morto em Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravo como livre. Destruirei a família de Acabe como destruirei a família de Jeroboão, filho de Nebate e de Baza, filho de Aia e Cais, comerão e Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, então aí o profeta entregou, ungiu e saiu correndo. Os comandantes que estavam ali com Jeú não entenderam nada. Ué, como assim? Esse homem entrou calmamente, saiu correndo, né? Ele sai assim como louco, diziam eles, né? O que esse louco queria com você? Está tudo bem, Jeú? Você conhece gente desse tipo? E as coisas que ele diz, e respondeu Jeú, né? Porque eles tinham os homens de Deus, o povo de Deus, como louco, porque ele ia falar com ele da parte do Senhor, né? Você está escondendo algo, disseram, né? Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhe contou, olha, ele me disse, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles entenderam as suas palavras sobre os degraus e eles estenderam a sua capa sobre os degraus para Jeú passar. E tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei! Então, quando ele revelou que o Senhor ungiu como rei, né, aqueles homens que estavam ali com ele no mesmo instante estenderam a capa dele sobre o degrau para Jeú passar. Né, e tocaram a trombeta e anunciaram que Jeú era rei de Israel. Né? Então, Jeú já tinha uma missão agora de correr atrás dos adversários e alcançar para destruir aquele que mataram os profetas do Senhor, né?
Então ele ainda tinha essa missão dada pelo Senhor, né? Então nós estamos vendo aqui que a bênção do Senhor alcançou. O Senhor escolheu Jeú, filho de Josafá, para reinar, para assumir essa posição de honra, de bênção, né? Para cuidar do povo de Deus, para liderar, estar na frente liderando, né? Sabemos que Josafá, ele era um homem temente a Deus. Ele, enquanto ele estava na liderança, o povo de Deus estava andando corretamente perante o Senhor. Ele temia o Senhor. O reinado de Josafá foi um reinado abençoado. Foi de levantes, foi um reinado em que os adversários vieram afrontar, foi. Mas todas as vezes que ele apresentava ao Senhor, fazia sua oração, que Deus assumia o controle, a batalha, e era com ele, abençoava o povo, entregava os adversários nas mãos dele. Ele tinha os exércitos a favor dele, ele tinha tropas, ele tinha homens de guerra, mas ele entendia que a luta dele era espiritual. Ele sempre colocava o Senhor nas batalhas. E por colocar o Senhor nas suas batalhas, ele tinha êxodo, ele era abençoado, o Senhor pelejava por ele. E assim o nome do Senhor era glorificado e exaltado, pois ele fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado, e nenhuma só das palavras que o Senhor falou caiu por terra. Então Jeú era um filho de um homem abençoado, temente a Deus, que aprendeu com o seu pai. E o Senhor já tinha escolhido. E é assim que Deus faz, né? O Senhor vai ao nosso encontro para abençoar aquele quem o Senhor enxerga por dentro, quem o Senhor conhece por inteiro, conhece o nosso histórico, né? Pois o Senhor também mandou, né, Samuel ungir um rei. E lá ele orientaria qual seria o rei. Então ele foi nessa missão, Samuel, de ir na casa de Jessé e ungir um novo rei. Chegou lá, não foi nenhum dos irmãos que estava presente. Passou, ele perguntou se tinha mais alguém. Tinha. O Senhor, quando Davi apareceu, se apresentou, ele falou, é esse. Essa foi a missão. E aqui nós estamos vendo mais uma consagração que não foi do homem, foi a escolha de Deus. E quando a escolha de Deus vem a capacidade, vem, né? Vem a capacidade, vem o Senhor, né? Já orientando tudo conforme tinha que fazer. Então, um coração temente a Deus, um coração unido a Deus, é um coração que está disposto a obedecer. Isso que Deus quer ver, isso que Deus quer ver é lealdade. Deus, ele escolhe aquele que lhe nada. Deus escolhe, tem os seus preferidos sim. Deus, ele escolhe a quem ele quer para realizar a sua vontade, a sua obra, né? Então, tudo que vem na nossa mão para fazer, né? Devemos fazer conforme a nossa força, ou seja, fazer com êxodo, fazer com amor, com qualidade. Depois nós vamos ver que Jeú começou a colocar em prática as ordenanças do Senhor, né? Então, nós vamos ver quem for ler mais para frente, né? Ele fez o que tinha que fazer, então ele não deixou com que as palavras do homem de Deus caíssem por terra, e não deixou de cumprir, cumpriu todas, né? E nos dias de hoje, né, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem que ser praticada, ela tem que trazer ela para nós constantemente, ou seja, amar a Deus é guardar a sua palavra, praticar a sua palavra. E quando nós colocamos em prática, nós estamos obedecendo, né? E as bênçãos do Senhor há de nos alcançar no nome de Jesus. A escolha de Deus nunca é uma escolha, né? Nunca é uma escolha errada. A escolha de Deus é a escolha certa, né? Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus? Pois é. É Deus que capacita, é Deus que vai ensinar no que for útil, né? Pois sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Somos apenas instrumento a qual Ele quer nos usar, mas para que Ele possa nos usar, não podemos estar vazio. Não podemos estar vazio. Temos que estar cheio da presença, da unção de Deus para ter o que passar e Deus assim poder usar. Pois é, Jesus.
Jesus era íntimo do Pai, mas ele sempre procurava o seu momento a sós para falar com Deus, para buscar a presença de Deus. Né? Então, ele deixou esse dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos, ou seja, os discípulos estavam ali para aprender com o seu mestre e assim fazer com êxodo essa missão que iria ser deixado para eles. Porque nada podia ser feito no automático, nada podia ser feito de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus só se revela um coração quebrantado, um coração limpo, um coração, né, purificado, né? Então, nós sabemos, tudo que nos é dado vai ser cobrado. Então, devemos meter a mão no arado e não olhar para trás. Pois é, cada um sabe para qual área foi chamada por Deus, né? E tudo tem um momento, tudo tem a hora certa, né? Mas o nosso Deus já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? E já nos ungiu. Ele já tem um histórico dele, do que nós iríamos ser e do que iríamos fazer, né? A escolha de Deus vai ser rejeitada, pois Jesus foi a escolha de Deus, a qual foi rejeitado pelo mundo, pois no mundo ele não era. A escolha de Deus vai provocar revolta no adversário, pois é, a escolha de Deus muitas vezes faz com que nós paguemos um preço muito alto pelo nosso chamado, pelo que Deus tem na nossa vida, porque o diabo sabe para quem nos escolheu e quem tem a obra na nossa vida. Com isso, os processos muitas vezes não são fáceis, vão ser dolorosos. O inimigo vai se manifestar com força sim, vai usar vários instrumentos dele, tudo para atrapalhar, porque a missão do diabo é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Jesus não, Jesus veio para nos dar vida. Então, nós hoje, sendo a escolha de Deus, essa escolha é para libertar e salvar também. Com isso, o inimigo vai tentar parar de todas as formas, de todas as maneiras. Jesus, ele veio a brilhantar a minha e a sua vida, mas muitos rejeitaram, muitos, né, não aceitaram essa luz, preferiram ficar na escuridão, mas tiveram a oportunidade de ouvir a verdade, pois todos têm a oportunidade de ouvir e de mudar de rota, né? Pois Jesus jamais vai entrar no coração de alguém e dizer, eu estou entrando, pronto, acabou. Não. Jesus, ele bate na porta do coração, pedindo assim a permissão. O diabo entra como ladrão, né? Ele entra arrombando, ele entra chegando. Jesus pede permissão. Você tem livre arbítrio de escolher o certo e o errado, o bem e o mal. E assim as suas escolhas, né, as suas escolhas vão influenciar as suas decisões e quem você vai servir. E Deus quer que essa escolha, ela seja assertiva, seja uma escolha que vai gerar vida. Ele não quer que a sua escolha venha a ser de morte. Pois é. Não, Jesus quer salvar todos, mas nem todos vão querer essa salvação. Muitos vão trancar o seu coração, muitos não vão querer negar a si mesmo, porque negar a si mesmo é deixar os seus prazeres, as suas vontades de lado para seguir a vontade de Deus, para fazer o que agrada a Deus. E por fazermos o que agrada a Deus, né, o inimigo fica na revolta, né, porque ele fica ali trabalhando para tirar os filhos de Deus da verdade, porque ele quer fazer os filhos de Deus de tapete de escravo. Mas nós sabemos que a escravidão acabou, já foi. Jesus já se fez sacrifício por nós e hoje não estamos mais sob o domínio do inimigo, nós não somos mais inimigos de Deus. Com isso, o diabo fica o tempo todo bramando, tramando, para poder tirar os filhos de Deus da presença de Deus, pois na verdade ele quer aqueles que estão dentro, porque os que estão de fora já estão dominando, já estão nas trevas. Porque esses que estão na luz vai encandear a vida dessas pessoas com a presença de Deus, com a palavra de Deus, e elas vão ser libertas da escuridão. Mas o que eu quero te dizer é que a presença de Deus ordena a bênção. Pois é.
Aonde Eliseu estava, ele não pôde ir. Mas a presença de Deus alcançou aquele homem, né? E assim Deus nos vê em secreto e nos honrará também. Pois é, né? A escolha de Deus é assertiva, ela nunca é errada. É errado para quem não aceita e quem não quer. E não aceita o chamado que Deus tem na minha e na sua vida. Mas, quanto a isso, nós devemos se preocupar com o que Deus pensa e Deus fala ao nosso respeito. Porque cada um de nós vamos prestar conta do que estamos fazendo, do que estamos falando. As nossas obras, ela não é em vão, ela terá uma recompensa, né? E Deus há de julgar entre os bons e os maus, entre aqueles que estão plantando a boa semente e entre aqueles que estão plantando uma semente má. Então devemos se preocupar com a semente que estamos semeando, com o que estamos plantando, porque nós vamos dar conta e sabemos que o que nos aguarda é uma colheita boa, porque a nossa plantação o céu tem visto, o céu tem contemplado. Amém? Então, a bênção do Senhor alcança aqueles que estão na obediência, aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, pois a Bíblia diz, se alguém me servir, o Pai honrará. Pois é, se alguém me servir, o Pai honrará, pois o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Só chega na nossa mão com a presença de Deus, só chega com a permissão dele, em nome de Jesus. Amém? Então, que essa palavra ela fica no coração de vocês, porque Deus, ele ordena, né? Ele toca nos corações de quem tem que tocar para abençoar. Amém? E a unção já estava sobre esse homem, mas foi preciso a presença física dele estar lá, porque se o Senhor queria ungí-lo, porque ele já estava com essa unção já. O Senhor já escolheu, então a unção de rei já estava sobre esse homem. Só faltava a concretização, a materialização, a presença física do homem para abençoar a vida dele. A bênção, a unção de Deus está sobre a nossa vida, antes dela chegar até nós. Porque é o Senhor que nos escolheu, é Ele que já nos ungiu. Glória a Deus por isso. Amém? Então, Deus escolheu você para dar fruto de justiça, para ser a boca de Deus, para você proclamar liberdade aos cativos. Deus te escolheu para ser bênção. Amém? Toma posse da sua vitória e dessa unção no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou ficar por aqui lembrando a vocês que eu acabei de postar lá no meu canal o versículo do dia de ontem à noite. Venho agradecer por cada inscrito que está aqui no canal, né? E aqueles que ainda não estão inscritos, convido a vocês a olhar aí, clicar com o seu dedinho, inscrever-se e ativar o sininho, que são todos, para todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, vocês fiquem por dentro das novidades e assim venham ver a mensagem. Aqui na postagem eu coloco por escrito o versículo do dia ou hora da leitura bíblica. Ali também posto o link dos vídeos mais longos e eu coloco as novidades por ali também. Ajude interagindo presencialmente com as suas visualizações e com as suas curtidas em nome de Jesus. Juntos, em prol do reino de Deus, faremos mais forte a glória de Deus, porque esse canal é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você é a escolha de Deus e a escolha de Deus é para dar certo no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Em breve estarei voltando com o vídeo Mensagem do Coração de Deus. Pois é, essa semana creio que vai ser bem corrida, né? Então, estou resolvendo algumas coisas, mas vou voltar com os vídeos. Pode ser que sejam horários diferentes. Mas fique ligado aí na programação dos vídeos. Eu estarei aqui no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo e tchau, tchau.